Certo, pessoal, então vamos fazer a correção da nossa P1, a P1 desse trimestre, no caso. Ela foi uma prova que pegou a segunda parte do capítulo 2, e ela trata de equações do segundo grau, basicamente isso, dessa segunda parte. A primeira parte ela só trata um pouco lá de relembrando polinômios e factorações e tal, e essa segunda parte ela é mais objetiva na parte de equações. Vamos lá. Primeiro exercício aqui, ó. O primeiro exercício era o seguinte, ó. Na equação 49 menos 14x mais x ao quadrado igual a zero, quais são os coeficientes A, os coeficientes B e C? Aí era só identificar, é literalmente um exercício bem tranquilo de identificar quem são os coeficientes. A maioria do pessoal acertou, né, colocando o 1 aqui como x ao quadrado, né? E não é o x ao quadrado, sim o A, que é o 1. Então, o primeiro coeficiente é o 1, o segundo é, caso B é menos 14 e o C é o 49, tá? Lembrando que o A sempre está ligado ao x ao quadrado. O B sempre vai estar ligado ao termo independente x. Aliás, o termo x. E o C vai ser o termo independente, no caso, o número que não está grudado em nenhuma das letras. Lembrando também que a equação precisa estar simplificada. Como assim simplificada? A gente junta todos os termos que são semelhantes, coloca eles de forma ordenada. Aqui está ao contrário, né? Normalmente a gente coloca o x ao quadrado na frente, mas tanto faz, porque a gente sabe que aqui a soma é representativa e não vai fazer diferença se é o primeiro ou se é o último, mas sim, quem está grudado no x ao quadrado vai ser o a e assim sucessivamente. Beleza. A mesma coisa que aconteceu com o próximo exercício, que no caso vai ser o x ao quadrado menos 3x igual a zero, sendo que o meu a é igual a 1, o b é igual a menos 3 e o c igual a zero. Ah, mas eu coloquei lá o c como nada. Nada é número para gente? Não. Então a gente teria que ter colocado o zero, né? O zero, que é o número correspondente. Não tem nenhum número aqui, mas a gente sabe que o c seria zero. Se fosse escrever a equação completa aqui, o c seria zero, né? Não é esse zero aqui. Esse zero aqui é o da igualdade que está lá do outro lado. Vamos para o próximo aqui, ó. Quais são as raízes do 49 menos 14x mais x ao quadrado? Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer todo o desenvolvimento para a gente chegar a qual é o resultado dessas raízes, porque aí a gente já pega aqui em seguida também a resposta do discriminante, tá? Então eu vou pegar os valores aqui, ó, a igual a 1, menos 14 e 49. Quadrilho correto. Tá, aquela questão ali, ó, a gente tem a equação x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a zero. Aí, o nosso A é igual a 1, o B é igual a menos 14 e o C é igual a 49. Ok. Vamos montar aqui a nossa equação. X igual a menos 1 fica mais 1, mais ou menos raiz de 1 ao quadrado fica 1, aí 49 é correto. Ah, eu peguei errado ali os coeficientes. Por isso estava dando 14 e é menos 14. Aí menos 14 fica mais 14, e aí o 14 ao quadrado fica 196. 196. E aí fica 49, menos 4 vezes 49 fica menos 196 também. Isso tudo dividido por 2, que é 2 vezes 1 dá 2. Ok. Então aqui, ó, vai ficar 196 menos 196 vai ficar 0. Então aqui, ó, x
igual a 14 mais ou menos raiz de 0 dividido por 2. Eu já vou deixar aqui, ó, anotadinho que o nosso delta é igual a 0, né? Porque está dentro aqui da raiz, a gente não tem nenhum valor aqui positivo ou negativo, então aqui o delta vai ser igual a 0, vou deixar anotadinho, depois vai ser útil para a nossa próxima questão. E aí a gente vai tirar a raiz disso aqui, que vai ser x igual a 7. Então a única resposta possível aqui para essa equação é apenas o 7, como a maioria do pessoal acertou. Beleza, vamos passar para a próxima questão aqui. Ó. Qual que é o discriminante? O discriminante é igual a 0, a gente já acabou de responder essa daqui também, já está pronta. E aí a gente tem aqui, ó, a próxima questão, que é qual o discriminante dessa daqui, no caso, que é o x ao quadrado menos 3x. Então, eu vou pegar o quadrinho de novo aqui. Agora, assim. Vamos lá. X ao quadrado menos 3x igual a 0. A gente tem que o meu A é igual a 1, o B é igual a menos 3 e o C é igual a 0. Colocando aqui no Bhaskara, vai ficar 3 mais ou menos raiz de 9, vai ficar 3 ao quadrado. Esse 0 vezes qualquer coisa aqui do lado vai zerar tudo. Então eu já sei que fica só... Opa! Eu sei que fica só o 9 aqui nesse caso. Isso tudo ainda dividido por 2. Aí aqui a gente já vai ter... vou anotar aqui em cima de novo o nosso discriminante. O discriminante vai ficar igual a 9. E eu vou aproveitar e tirar as duas raízes aqui. Ó, x uma linha, x duas linhas. Vamos lá. 3 mais 3 fica 6, dividido por 2 dá 3. 3 menos 3 dá 0, dividido por 2 dá 0. Então, uma das raízes é 3, a outra é 0. Eu sei que a pergunta que a gente está sendo feita agora não é das raízes, mas a gente já calculou e já deixou pronto. Então, o discriminante aqui, ó, vai ser maior que 0. É uma resposta possível. No caso aqui é a segunda resposta. E depois aqui ele fala também das raízes. Ó, as raízes vão ser 0 e 3. Já está calculado aqui também para a gente. E aí a gente vai entrar nessa outra questão aqui que aparecem as colunas para a gente relacionar. E eu tenho que abrir aqui a minha outra figura para conseguir olhar a imagem. Tá. A gente tem que relacionar essas duas colunas aqui, ó, no caso, as minúsculas com as maiúsculas. Tá? Eu já vou adiantar aqui, pessoal, tem umas pessoas que têm dificuldade com maiúscula e minúscula. Não sei se é na hora de responder o caps lock, alguma coisa assim, ou, enfim. Por favor, não errem mais essa questão de maiúsculo ou minúsculo, porque eu não vou mais considerar, tá? Teve, eu acho que 2 vezes que uma pessoa botou só maiúscula, outra pessoa colocou só minúscula e a ordem estava correta, eu acabei considerando, mas uma próxima vez, se não tiver correto maiúscula e minúscula, eu vou acabar não considerando, tá? Então vamos lá, deixa eu fazer a relação aqui das colunas. Vamos pegar então aqui, ó. Deixa eu ver qual que é mais fácil da gente resolver de primeira. Eu acho que os mais fáceis para a gente resolver, cara, são aqueles que não são complexos, né? Então aqui o A, o B, o D e o E são os mais fáceis da gente responder. E aí depois a gente passa para o C, que é o que sobra para a gente não precisar resolver o Bhaskara completo. Então olha só, na A as respostas vão ser o seguinte: se a gente acabar de olhar essa última que a gente acabou de resolver aqui, ó, era com menos e a resposta ficou com mais. Aqui a gente tem uma coisa muito parecida, ó. Aqui agora é mais, com certeza a resposta vai ser com menos. Então, o Azinho vai estar misturado com o Bzão. Então, eu já vou anotar aqui, ó, Azinho com Bzão. Azinho com Bzão. Ok, vamos para o próximo. Aqui, ó, quando eu passo esse 36 lá para o outro lado, vai ficar x ao quadrado igual a 36. Então, números que ao quadrado dão 36, a gente tem o 6 e o menos 6. Então, vai ser Bzinho com Ezão. Então, Bzinho com Ezão. Volta lá. A C eu vou deixar para depois, né? Porque a gente é a questão completa. Vamos passar para a próxima aqui. A D.
AD, quando eu passo o 5 para o outro lado, ou x ao quadrado para o outro lado, vai ficar x ao quadrado igual a 5. Aí eu tenho que pensar que número que é ao quadrado fica igual a 5. Aí as respostas vão ser raiz de 5 menos raiz de 5, que é só passar a raiz nelas, e aí esse negativo fica na frente, antes da raiz, não depois, não dentro da raiz, porque senão a gente não tem como tirar essa raiz quadrada. Então a Dzinha vai estar relacionado com a Czinha. Então aqui, D com C. Vamos para a próxima aqui. A gente tem 2x ao quadrado mais 7. Quando a gente empurra o 7 lá para o outro lado, vai ficar um número negativo. Então, um número ao quadrado vezes 2 fica igual a um número negativo? Não, isso nunca acontece, porque a gente não tem como um número ao quadrado ficar negativo. Então, a resposta vai ser Ezinho com Dzão. Ezinho com Dzão. A única que vai sobrar aqui para a gente misturar com o C vai ser o A, e a gente pode tirar a certeza aqui, substituindo, pegando os valores da A e substituindo aqui para ver se fica igual a zero. Então, eu vou pegar o 2 no lugar do x, tá? Então, vai ficar 2 ao quadrado, fica 4. 4 menos 10 fica menos 6. E menos 6 com mais 6 fica 0. Beleza, o 2 de fato vai ser uma raiz dessa C. Agora, vamos testar o próximo aqui, o 3. 3. 3 ao quadrado fica 9. 9 menos 5 vezes 3 dá 15, então 9 menos 15 fica menos 6, menos 6 com mais 6 fica 0. Então, de fato, o 3 vai ser raiz. Tá vendo? A gente não precisou resolver a equação para verificar se estava correta. Porque se eu tenho a raiz, é só eu substituir e verificar se, de fato, ela fica 0 dos dois lados e pronto. Então, nesse caso aqui, sim, a Azão vai estar relacionado com o Czinho. Então, essas aqui eram as respostas da questão que era para relacionar as contas. Agora vamos para a última questão aqui, que era para assinalar quais não eram equação do segundo grau com uma incógnita. Então, olha só, não é equação do segundo grau com uma incógnita. Então, não adianta vir uma equação do segundo grau com duas incógnitas, porque também não vai ser com uma incógnita, né? Então, olha só, a primeira aqui não vai ser, porque é uma equação do primeiro grau. A segunda vai ser uma equação do terceiro grau, então é para marcar também, essa primeira, essa segunda. Essa daqui então não é para marcar. Essa daqui também é uma equação do segundo grau, então não é para marcar. Essa é uma equação do terceiro grau, né, porque tem um x na terceira ali, é para marcar. A próxima aqui, ó, a gente tem uma equação do primeiro grau novamente, porque não tem x ao quadrado. Essa daqui tem x ao quadrado, tá ok. A próxima também é uma equação do segundo grau, não é para marcar. Essa daqui é uma equação do terceiro grau. E essa daqui do segundo grau. Então, a marca essa aqui do terceiro grau, essa daqui também do primeiro grau, do terceiro grau, e pronto. Então, as que é para marcar é essa primeira, a segunda, essa quinta, a sexta e... Ah, não. Pronto, fechou. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Não falou nada. Tá. Então, pessoal, essa daqui foi a correção que a gente teve da última prova. Alguém tem alguma dúvida? É o momento de perguntar, tá? Essa prova estava bem fácil dentro das coisas que eu poderia perguntar desse capítulo, tá? Alguma questão, pessoal? Não, Jonathan. Tá, beleza. Vamos fazer uma outra questão aqui. Revisão do capítulo 2, tá? O que seria a revisão aqui do capítulo 2? O capítulo 2, ele começa lá na parte de polinômio, né? Parte aqui de produtos notáveis e tal, que foi que a gente começou a ver lá no comecinho que a gente estava às aulas. Tem os vídeos gravados lá com as minhas explicações disso, e também tem a parte que a gente revisou fazendo exercícios e tal. Então, isso aqui, dos produtos notáveis, apareceu bastante para a gente lá no começo quando a gente estava estudando isso aqui. Começando a estudar online, né? Então, tem bastante coisa, vocês podem assistir de novo as aulas ali, como é que faz isso, como é que faz aquilo. E esse assunto aqui, específico, ele foi visto bastante também no meio para o final do ano passado, então a gente já tinha bastante família. Né, da faturação e tudo mais. Dos carros, faturação. Tá muito cortado o teu microfone, repete lá que eu não estou entendendo. Que a gente já viu esse conteúdo na real.
Sim, sim, a gente já viu esse conteúdo. Sim, Sim. sim. Só que o que acontece? Agora vai ser uma prova do capítulo, então e essa partezinha aqui também cai. Claro, não vai ser uma prova muito extensa, tipo 40 questões, aí não, vocês não conseguem responder nessas duas aulas, mas pelo menos ali umas 15, 20 questões ali, umas mais fáceis e outras um pouquinho mais intermediárias ali, a gente vai ter que responder, tá certo? Então esse capítulo é isso. Vocês querem, tem alguma dúvida aqui, alguma coisa que vale a pena perguntar? Já vou adiantando que, assim, ó, qualquer coisa de terceiro grau, fatoração de terceiro grau, a gente não fez ali, tá? Tipo, o máximo que vai ter vai ser colocar alguma coisa em evidência e tal, mas aqueles produto notável no terceiro grau, não, tá? Que era a mesma coisa que a gente viu no ano passado também. Eu não fiquei fazendo coisas de terceiro grau para fazer fatoração do terceiro grau no ano passado, eu também não vou cobrar isso de vocês agora, porque não faz sentido, né? É só aqueles os quatro casos ali que a gente já viu, e mais a aplicação aqui, que é o que vai dar respaldo para fazer a parte da equação do segundo grau, tá vendo? Ó, se vocês olharem, ó, isso aqui eu vou dar uma equação do segundo grau. Toda essa parte aqui dos produtos, equação, produto que a gente estava vendo lá no meio do capítulo é preparação já direta ali para a equação do segundo grau. Demonstração também não, porque a gente também não ficou nessa parte aqui de demonstração, então essa parte aqui não é uma coisa que vocês precisam ficar estudando e fazendo, mas os exercícios ali gerais, tá ok. Tem alguma dúvida? Porque assim, ó, já escrevi para vocês que era para revisar e tirar as dúvidas na sexta-feira. Vocês estudaram? Alguém estudou para tirar as dúvidas? Eu Eu já olhei as vou. provas anteriores para Aham, meio que rever os exercícios sim. e praticamente sem dúvida. Só essa prova que eu errei ali duas questões. Aham. E os demais ali, pessoal, mais algum comentário importante ali? Eu só refiz os exercícios do livro e fiz alguns do caderno de atividade. Tá. Eu nem vou cobrar o caderno de atividades, tá, pessoal? Porque realmente a gente já fez bastante exercício aqui, já fez um monte de vai e volta com tarefa, então, tipo, vocês já fizeram bastante exercício dessa parte. Só a equação do segundo grau, que é essa parte finalzinha que a gente estava fazendo, que a gente fez poucos exercícios, mas fez poucos e ainda fez, tipo, duas atividades específicas só disso ali. Então, deu para entender como é que resolve o básico e tal, a gente ficou resolvendo bastante isso ali. Então, também, para mim, já tá bom. Então, não vou cobrar o caderno de atividades de vocês dessa parte. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Tá. Então, vamos continuar ali no nosso capítulo 3. Era o capítulo que a gente estava vendo na aula passada. Vou só passar aqui para a página correta. Capítulo 3. Se eu não me engano, a gente resolveu até o exercício 10, que era a parte ali de proporcional. Essa aqui. Eu lembro que a gente estava corrigindo esse do trem aqui, ó, do trem um trilho, e depois a gente ainda fez até o 9, na verdade, aqui, ó, que é a questão do o corredor percorre 500 metros em 3 minutos, quantos vai ser os quilômetros por hora? Eu lembro que a gente parou nessa questão aqui porque tinha terminado o tempo. Então eu vou fazer essa questão 9 aqui, ó, lá da página 81, tá? Vou refazer ela porque eu lembro que a gente parou ela quando estava corrigindo. Um corredor percorre, isso aqui é sobre diretamente proporcional, tá? É bem coisa também que a gente já viu no ano passado, né? Nenhuma novidade para vocês. O corredor percorre 500 metros em 3 minutos. Qual foi a medida de velocidade, a média dele em quilômetros por hora? Então a gente tem que fazer a correção, tem que fazer não a correção, mas tem que fazer a conversão de minutos para horas e, consequentemente, a gente vai fazer isso para quilômetros também. Então, como é que a gente monta isso? Vamos pensar aqui, ó. A gente tem ali metros, a gente tem aqui os minutos, e ele falou que ele fez 500 metros em 3 minutos. Então, ó, 500 metros em 3 minutos. Eu vou pensar o seguinte, para transformar esses minutos aqui em horas, eu tenho que pensar que é 60. Então, vamos dizer, eu quero saber em 60 minutos quanto tempo, quanto ele vai percorrendo. Então, é só fazer aqui a regra de 3 bem simples, né? Tchum, tchum aqui direto, já a gente já vai ter o resultado. Eu vou montar isso daqui, ó, vai ficar 500 sobre x igual a 3 sobre 60, eu ia colocar 200 aqui, é 60.
eu posso reduzir esse 3 sobre 60 e ficar 1 sobre 20 sobre x, e aí eu multiplico cruzado, né? Aqui o 20 vezes o 500, x vezes o 1. Então, vai ficar x igual a 10.000. Nossa, 10.000 metros por hora? Sim, mas aí a gente tem que calcular, fazer a mudança de metros para quilômetros também, né? Porque ele está pedindo ali, ó, o nosso problema em quilômetros por hora. Então a gente tem que pensar. Aqui eu tenho 10.000 metros. 1.000 metros fazem 1 quilômetro. Então isso daqui, quando a gente transformar para quilômetros, vai ficar 10 quilômetros por hora. Que não é uma coisa tão absurda pensar numa pessoa correndo a 10 km por hora, tá? É bem dentro da possibilidade. Na verdade, assim, ó, em geral, se a gente corre bem, não bem no nível de atleta, mas bem no tipo, fazer uma prova, um teste físico para alguma coisa. O exigido é que seja 12 km por hora, mais ou menos, nos 5 ou 10 minutos iniciais. Então a gente tem um ritmo ali que é um pouquinho acima disso, tá? Claro, se a gente vai correr durante mais tempo, em geral cai um pouco a performance da velocidade, porque a pessoa vai ficando cansada. Mas é mais ou menos isso, tá? Tipo, não é uma coisa tão absurda pensar em 10 km por hora. Pensa, uma bicicleta, normalmente, se tiver um asfalto bacana ali, um lugar para andar, faz próximo de 15 km por hora. Isso também sem a bicicleta correr absurdamente. Se for corredor, é bem mais rápido, né? Tem bicicletas ali que chegam tranquilamente a 55 km por hora, em performances assim mais extraordinárias. Beleza, tá, essa parte aqui já foi. Vamos passar para a próxima parte aqui. Ele tem vários textinhos aqui que não são importantes para a gente vai vir para a parte de proporção, que é a mesma coisa de novo aqui, essa continuação de regra de 3, só que agora, em vez de ele chamar só uma das frações, ele sempre vai estar relacionando duas frações, que é um negócio que a gente já viu também no ano passado. A única diferença é que agora vai aparecer esses termos aqui, os meios e os extremos. E ele faz o seguinte, ó, a proporção, a gente verificar se algo é proporcional ou não, a gente multiplica cruzado, que é o que a gente já fazia, né? Regra de 3 aqui, ó. 10 vezes o 15 tem que ser igual a 25 vezes o 6. Vou colocar isso na prática aqui para vocês entenderem, tá? Deixa eu copiar aqui 10, 25, 6, 15. Então, ó, 10 sobre 25, 6 sobre 15. Ele vai falar o seguinte, ó. O primeiro e o último termo, tá vendo? 1, 2, 3, 4, começando aqui do primeiro e terminando no último. Esses aqui vão ser os extremos, tá? Eu vou colocar aqui exímio extremos. E esses dois caras aqui do meio, o que são do meio? Porque a gente está pegando em ordem, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Esses dois aqui do meio são os meios. Então, o que ele está falando ali? Ó? Ele está falando que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, que é o multiplicar cruzado que a gente sempre já fez, tá? Ele só está dando outras palavras para a mesma coisa. Então, quando eu multiplicar aqui, ó, 10 vezes o 15, tem que ser o mesmo resultado de 25 vezes o 6. Vamos verificar se isso é verdade ali, ó. Então, o 10 vezes o 15 vai dar 150. Aliás, deixa eu colocar aqui isso só para vocês repararem que 10 vezes o 15 vai ser a mesma coisa do que o 25 vezes o 6. 25 vezes o 6. Isso é verdade porque, olha só, aqui vai dar 150 e desse lado também dá 150. Então, duas frações estão escritas de forma proporcional, tá vendo? Essa aqui é proporcional a essa, quando elas são frações equivalentes. Se eu simplificar essa fração e simplificar essa fração, as duas vão dar o mesmo resultado. Isso também a gente já viu lá no sexto ano, tá vendo? Então é um assunto recorrente para a gente lá desde o sexto ano de frações equivalentes. Ó, essa fração é equivalente a essa.
Então, duas frações são proporcionais quando elas são equivalentes. Também a gente pode falar isso. Tá vendo? Ele vai falar um monte de coisa aqui, blá, 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 regra fundamental, e é tudo a mesma coisa. É fração igual lá desde que a gente já aprendeu desde o sexto ano. Quer ver? Eu vou pegar um exercício aqui para resolver na 2. Essas duas frações têm que ser iguais. Que número que eu tenho que botar aqui no lugar do x? Deixa eu aumentar mais um pouquinho para ficar mais fácil a gente visualizar. Vamos lá, resolvendo de cabeça aqui sem muita sofrência. Vamos lá. Qual é o número que eu tenho que colocar no lugar do x? 3x. Quanto? 3x. Não, olha só. Que número eu tenho que colocar no lugar do x para que aquilo ali seja igual? Até 6. 6, pronto. Por que é 6? Porque quando eu faço 2 vezes o 9 dá 18, e 18 dividido por 3 dá 6. Então, o único número que encaixa aqui possível é 6. Tá vendo? Dá para fazer de cabeça. Se eu não quero fazer de cabeça, eu vou fazer passo a passo exatamente o que eu acabei de falar. Ó. Vou pegar aqui e vou fazer exatamente o que eu acabei de falar. Ó, escrever de novo e fazer a multiplicação cruzada. 1 igual a x sobre 9, multiplicou, ó, colorido para vocês verem, multiplicou, vai ficar 18 igual a 3x, x igual a 6, tá vendo? Bem fácil, bem direto. Próximo exercício ali, olha só, o mesmo esquema, multiplica cruzado, chega no resultado, multiplica cruzado, chega no resultado. É sempre a mesma coisa, tá? Então, assim, ó, essa parte de fração são exercícios bem tranquilos. Eu não vou começar a fazer muitos deles agora, porque também não é o nosso objetivo aqui, já que a gente tem uma prova na quinta-feira. E então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar exercícios engatilhados para quem terminar a prova continuar fazendo esses exercícios para a gente corrigir num outro momento. Provavelmente vão ter pessoas que vão terminar mais rápido ali do que 40 minutos, porque 1 hora. Então, aí sobrou tempinho ali, pega os exercícios e já vai começando a fazer. Então, eu vou deixar anotado que páginas que a gente vai fazer para a próxima aula. Não precisa fazer antes, tá? Tipo, vai ser tipo, terminou a prova, eu começo a fazer os exercícios e a gente corrige num outro momento. Então, já vou deixar anotado aqui no nosso Classroom. Vamos lá. Página 84. Deixa aqui, ó, atividade pós deixar postado para não esquecer. E vamos ver o que mais dá para fazer. Esses exercícios aqui são bem simples. O único que é mais chato de fazer é esse exercício aqui, o 15, que tem que ficar provando com número, isso, aquilo. Mas esse aqui não é um exercício que eu costumo fazer e nem pedir para vocês, porque é muito chato ficar verificando o que é, o que não é, as propriedades. Vamos pegar esse 13 aqui e eu vou dar um exemplo do 13 aqui para vocês terem uma ideia. Ele está falando aqui dos números, ó, 4 e 10, 6 e 15. E que proporções que eu posso escrever com esses 4 números aqui? Ó? Se trocar de lugar, ó, ele trocou o 6 de lugar com o 10. E isso aqui também vai ser proporcional, porque olha só, 4 vezes o 15 dá 60, 6 vezes o 10 dá 60. Como está escrito aqui também, ó, 4 vezes o 15, 10 vezes o 6, só que o 6 está numa outra posição. E aí ele faz a mesma coisa aqui, ó, pegando e colocando os números de cabeça para baixo. Ó, ele trocou aqui o 10 de lugar com o 4, ele só trocou de frente para trás, e depois ele inverteu ainda o de cima para baixo. E outros jeitos a gente tem de fazer essas proporções com esses 4 números. Aqui já tem 3 delas, ó, 1, 2, 3. E aí tem mais outras proporções que dá para fazer. Esse aqui é um exercício também que é rápido de fazer. Aplicações de razão, e proporção, escala. Vocês usam isso o tempo todo quando a gente vai falar de mapa. Mapa é um negócio que sempre tem escala. Tá? E o que seria essa escala? A ideia é que a escala é uma proporção que já está sendo falada ali, ó, esse mapa tem tal proporção. Então, qualquer coisa que a gente vai medir, vai usar uma das frações como essa daqui que aparece já escrita previamente. Olha só, essa fração aqui, ó, é 1 para
1 milhão. Então, a cada 1 centímetro desenhado aqui nesse mapa vai equivaler a 1 milhão de centímetros na vida real. Poderia, em vez de ter esse número aqui sendo na mesma escala, poderia estar assim, ó, 1 para 1 quilômetro. Então, a cada 1 centímetro, a gente vai ter 1 quilômetro representado no papel. Então, tem outros jeitos de escrever isso aqui sem colocar um número grandão aqui, colocando já direto a unidade que a gente tem. Vamos supor, poderia ser 1 para 250 quilômetros, ou 1 para alguma outra coisa. Normalmente, na escala, sempre aparece o número 1, tá? Porque vai ser a nossa unidade. Então, a cada 1 centímetro, a cada alguma coisa naquele mapa, vai equivaler a tantos na vida real. E reparem o seguinte, ó, o primeiro número é sempre o do mapa, o segundo número é sempre a vida real. Então, a proporção é sempre esse segundo número, não é proporção, na verdade. A vida real é sempre esse segundo número, e o primeiro número sempre vai ser o desenho da escala. E isso daqui acontece porque a gente está fazendo uma redução. Tá vendo? Ele está sendo reduzido para caber aqui no desenho da figura. Se fosse ao contrário, se eu estivesse ampliando alguma coisa, o maior número estaria na frente. Então, vamos supor assim, eu vou desenhar uma bactéria lá. Então, na bactéria, vamos supor, a escala vai ser de 100 para 1. Por que 100 para 1? Então, a cada 100 milímetros do desenho equivale a 1 milímetro da vida real, ou a cada... Aqui, isso aqui é uma proporção boa aqui, no caso, 100 milímetros vai ser a cada 10 centímetros, vai ser 1 milímetro, aliás, 100 centímetros vai ser 1 centímetro na vida real. Claro, uma bactéria não vai ter 1 centímetro, mas vai ter milímetros, então essa escala aqui é mais ou menos conveniente. Se eu fosse pegar coisas ainda menores, por exemplo, um átomo provavelmente vai estar numa escala assim, tipo, minimamente isso daqui, talvez até mais, tá? Provavelmente vai estar na escala ali de 10 na 23 ou 10 na 22, então vai ser tipo 22 zeros equivalentes a 1 aqui no desenho presente para vocês conseguirem ter uma noção de conseguir enxergar, tá? Então, toda vez que a gente está trabalhando com ampliação, o primeiro número vai ser o maior. E quando a gente está trabalhando com redução, o segundo número vai ser maior. Como é que a gente grava isso, tá? Vamos lembrar o seguinte. Ampliação, o primeiro número é maior. Então, vamos supor aqui, vou colocar 10 para 1 é a ampliação, porque o primeiro aqui é o maior, e redução vai ser o contrário. Vai ser isso aqui, tipo, reduzindo, o segundo número vai ser o maior. Uma outra coisa, esse primeiro número aqui, ele sempre está representando o mapa, ou o desenho que a gente tem. E esses segundos números aqui, ele sempre vai estar representando a vida real. No caso, o desenho de verdade, a coisa de verdade sendo representada, tá? Então, isso também é importante que vocês lembrem em qualquer mapa, qualquer escala, tá? Então, aqui, é o mapa ou o desenho da coisa que a gente está fazendo, e esses dois números aqui, tanto na ampliação quanto na redução, vão ser a vida real. Isso aparece aqui, deixa eu ver se ele vai colocar algum desenho de figura que seja... ele nem colocou aqui um inseto, alguma coisa para reduzir, mas a ideia da redução funciona do mesmo jeito. Vamos supor, ele pegou aqui o mapa do Brasil dizendo, e 1 centímetro aqui seria equivalente a 605 quilômetros. Então, 1 centímetro aqui equivale a 605 quilômetros. Então, dá para usar, dá para medir as distâncias aproximadas aqui. É claro, considerando que a Terra é plana, né, que ela não é redonda, porque se a gente for calcular a geometria de verdade, a gente tem que calcular relacionado ainda com outras curvas que não aparecem aqui diretamente no nosso mapa, para a gente conseguir calcular a distância real, levando em conta o relevo e outras coisas, mas não é uma coisa que a gente consiga calcular aqui. A gente acaba fazendo simplificações para conseguir fazer os cálculos, tá? Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa interessante. Eu já vou deixar essa página aqui também para a próxima, que é a página 86, que ela é bem facinho também. Então, deixa eu anotar aqui no nosso Classroom e também mais fácil de editar.
páginas e 86. Tá. Então, assim, ó, só para a gente entender o que vai acontecer na próxima aula, tá? Na próxima aula, a gente tem a nossa prova, que é uma prova do capítulo, tá? Então, a prova do capítulo 2. É importante que vocês façam no computador. Eu sei que talvez não seja a realidade de todo mundo, mas fica mais fácil se vocês fizerem no computador. Fazer no celular, às vezes pode entrar e pular alguma coisa ali e tira a atenção de vocês. Então, tentem fazer no computador, tá? Uma outra coisa, papel, lápis, o livro de vocês, isso tudo é material que vocês podem utilizar enquanto vocês estão fazendo ali a prova. Então, por favor, tenham o material de vocês para fazer isso. Não vão chegar e dizer, não, eu não tenho papel aqui para fazer. Não, já chega preparado, já vem com um papelzinho ali, com um caderno para fazer as coisas, para depois vocês não ficarem perdendo tempo, ter que achar um caderno, ter que achar papel para fazer as contas ali, porque fica ruim. Então, estejam preparados para isso, tá? E deixa eu ver mais o quê. Tá, Vitor, mas pode ser no celular também, só que aí fica atento ali, né, para não deixar ficar pulando muita coisa, porque às vezes pode pular alguma notificação e você clicar sem querer ali enquanto estiver respondendo, isso é ruim. Mas esteja com um papel ali do lado para ficar fazendo as questões, que eu acho que isso que é o mais importante para vocês, sabe? Tipo, ter material para conseguir fazer as coisas de uma maneira correta. Eu acho que vocês já fizeram provas de outras matérias, então é um negócio tranquilo para vocês. Vai ser a nossa primeira prova, assim. Eu não vou costumar fazer muitas provas assim, presenciais, para a gente fazer todo mundo no mesmo tempo. Eu vou preferir sempre fazer as nossas atividades mais durante o tempo de vocês, mas provas de capítulo eu vou começar a fazer assim para a gente ter alguma avaliação também diferente, assim, com todo mundo junto. Então, tentem não faltar na quinta-feira, isso vai causar todo um transtorno para vocês, fazer de segunda chamada e tal. Então, estejam presentes na quinta-feira para fazer essa prova. E deixa eu ver mais o tempo. Tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida de como é que vai ser, como é que não vai ser? Não. Tranquilo. Vocês já fizeram provas em várias disciplinas assim, não foi? Eu fiz mais 7. Tá. Então é tranquilo, a gente vai fazer ali, vocês ligam ali, se puder ligar a câmera, ligar o microfone não vai fazer sentido porque vai ficar fazendo barulho na casa de todo mundo, né? Mas ligar a câmera também para ver vocês fazendo ali, tranquilo, porque é o que a escola tem pedido ultimamente, então vamos fazer também uma avaliação assim. Beleza? Mais alguma dúvida? Não, né? Fechou. Então, Não. é isso, até quinta-feira. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ali por e-mail. Hoje não é 2 aulas. Não, hoje é uma aula só. Ah, tá.